Números 23, 1. E o engole-povo disse ao despojador: Construa para mim aqui 7 lugares de ofertas, e prepare para mim aqui 7 touros e 7 carneiros. Agora aqui eu vou entrar num assunto sobre etimologia e tradução, tá? Essa palavra construa, ela também é a raiz da palavra filho, tá? Que eu traduzo como descendente, que nas Bíblias tradicionais vai estar como filho. Então ela é a raiz. Então filho é como se fosse a construção de um legado ou algo assim. Mas não dá para chamar, por exemplo, filho ou descendente de construído, porque vai tirar muito do significado do que aquela palavra significa para nós no dia a dia. Talvez se eu colocasse só para mim, faria sentido, porque eu tenho essa noção de que a base da palavra é o verbo construir, a base do que nós vemos nas Bíblias tradicionais como filho e na minha como descendente é construção. Só que se eu coloco os construídos, os construtores ou a construção, vai ficar estranho diante do nosso vocabulário hoje. Então é preciso desenhar sempre uma linha quando estiver traduzindo, até onde você vai levar a literalidade a ponto de que ela não faça a pessoa simples perder o nexo da coisa. Então, por exemplo, essa é uma delas da qual eu simplesmente traduzo sem manter a literalidade. Porque se eu for apenas seguir raiz e raiz e raiz, a coisa toda ela se desconstrói. O texto para de fazer sentido para qualquer outra pessoa que leia. Então, a palavra filho, né, nas Bíblias tradicionais, descendentes da minha, e diante do verbo construir, eu lidei dessa forma, porque senão perde-se completamente o sentido. Aí aqui, né, lugares de ofertas. Lugares de ofertas é o que nas tradicionais vai estar como altar. Mas altar virou algo muito. Qual que é uma palavra? Algo que perdeu a exatidão do que de fato é. E o altar ele serve como um lugar de oferta. E ao colocar altar, fica apenas algo externo, né? Lembrando que essas coisas, elas também, esses rituais, eles são apenas exemplos, ilustrações de o que deve ocorrer no coração. O coração sendo o verdadeiro lugar de oferta. Então é nesse sentido, é por isso que eu troco altares para lugar de oferta. E prepare para mim aqui 7 touros e 7 carneiros. É aqui, ó, eles têm como novilhos. Mas eu acho que essa de fato é. Essa aqui é de fato a palavra touro. E olha que interessante. A raiz dessa palavra é no sentido de quebrar. Então, por exemplo, se eu coloco, ao invés de colocar touro, eu coloco quebrador, ninguém sabe do que eu estou falando. Sabe? E é isso. E 7 carneiros. 2. E o despojador fez conforme o engole-povo falou. Engole-povo sendo Balaão e despojador sendo Balaaque nas Bíblias tradicionais. E o despojador e o engole-povo fizeram acender touro e carneiro no lugar de ofertas. E por que 7? 7 também é uma outra palavra que ela tem um significado para nós, mas ela também, em si, ela tem uma raiz que significa outra coisa. A raiz do número 7 é o verbo jurar. Então, o 7 geralmente tem a ver com alguma questão de juramento. Então, não é uma questão de numerologia, de misticismo bíblico, é simplesmente a raiz da palavra tem aquele significado. Então, né, eles fizeram acender touro e carneiro no lugar de ofertas. Lembrar que, por que que eu uso acender e não subir para isso aqui? Porque tem um sacrifício não, um ritual que se chama a ascensão. Nas Bíblias tradicionais vai estar como holocausto, o nome disso aqui. Então,
E eu uso ascender porque é para fazer ligação a essa palavra que seria ascensão. Por isso que eu uso ascender. E tem um duplo sentido, porque essas coisas para acenderem, elas são queimadas, porque quando algo acende, né, nesse sentido aqui, é através do fogo, e o fogo faz a fumaça que sobe aos céus. Então, tem um duplo sentido, mas aqui é de fato ascender com SC, porque a raiz ela é ligada à questão de subir e não à questão de pegar fogo. O pegar fogo é uma consequência do ritual da ascensão, conforme nós vimos em Levítico. 3. E o engole-povo disse ao despojador: posicione-se próximo à sua ascensão, e eu vou. Talvez em salvação intercepte ao meu chamado. E a fala que ele me fizer ver, eu vou informar a você. E ele foi a um lugar raspado. Esse um lugar raspado, nas traduções tradicionais, eu acho que vai estar como alto, porque colina descampado. Ó, tem uma tradução que coloca descampado, porque isso aqui não tem a ver com ser um lugar alto. Ó, nas maioria das traduções tem um lugar alto. Nessa aqui tem descampado, que é até melhor. Mas é um lugar que foi raspado. Né? Então, descampado e raspado é cabível. Mas nas outras três, um lugar alto faz o mesmo erro que as Bíblias convencionais, que a maioria das Bíblias, que é inclusive as em inglês. Vou até confirmar aqui. Se na King James está assim, ó. Na King James também está no lugar alto. Então, 4. E o Salvador interceptou o engole-povo. E ele disse a ele: eu arranjei os 7 lugares de ofertas, e eu fiz acender touro e carneiro no lugar de ofertas. E Salvação colocou fala na demanda do engole-povo. E disse: retorne ao despojador, e assim você vai falar. Agora, esse colocar fala, demanda nas Bíblias tradicionais, como eu falo bastante aqui, é traduzido como a palavra boca. Então, salvação colocou fala na boca do engole-povo. É o que seria mais ou menos nesse sentido. Vou pegar uma aqui. Pôs palavra na boca. Todas usam como boca. Mas essa palavra, ela tem encaixe perfeito como demanda. E é pela boca que você tem uma demanda alimentar, de quando entra, e é pela boca que você exerce a sua demanda. E nós vemos que essa palavra, ela é usada dessa forma, tanto na demanda que você tem de colocar alimento no seu corpo, quanto na demanda que você tem de mandar ou de vontade de que algo seja feito. Então, essa palavra, como demanda, ela tem um encaixe perfeito. Como boca, você poderia usar para as coisas que entram no corpo, mas não exatamente para as coisas de fora. Inclusive, nós vimos no capítulo anterior que estava escrito, né? Salvação abriu a boca do jumento, né? Da jumenta. Que também, aí, no sentido literal, fica estranho, mas abriu a demanda dela, tem mais um encaixe melhor, né? E disse: retorne ao despojador e assim você vai falar. 6. E ele retornou a ele. E veja, ele estava posicionado próximo à ascensão dele. Ele e todos os líderes do antepassado. Do antepassado é Moabe, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Moab, aí uma coloca Moabe e outra coloca Moabitas. A tradução de Moabe é do antepassado, né, do pai. Porque as filhas dele tiveram as filhas desse homem e nossa, agora me fugiu o nome, mas tiveram relações com o próprio pai para que tivessem filhos, né, para que ele pudesse ter filhos, senão elas achavam que, pelo menos no discurso delas, que elas não teriam o pai delas não teria descendentes. Então elas acabaram tendo filhos e uma delas deu o nome no filho do antepassado, que seria um filho do próprio pai, do pai. 7. E ele levou a ilustração dele e disse: de levantado, o despojador me conduziu.
o rei do antepassado, das montanhas da origem. Venha, desfavoreça o seguro a calcanhar para mim, e venha, esbraveje contra o persistiu com o grande pastor. Agora aqui, ilustração. Nas Bíblias tradicionais, vocês vão ter parábola. E a palavra parábola, ela ficou limitada a contextos bíblicos. Nós não usamos ela mais no dia a dia. Mas a função de uma parábola é servir de ilustração. Então, quando nós estamos conversando no dia a dia, eu vou ilustrar isso para você, né? Vou demonstrar isso para você, vou dar um exemplo. Então, tem uma outra palavra que teria um encaixe melhor como exemplo. Então aqui eu coloquei como ilustração. Mas essa palavra, ela é a mesma que é usada no grego, no Novo Testamento, quando se liga ao Antigo, como parábola. Inclusive nas Bíblias tradicionais está como parábola. Só que ele está dando ilustrações. Parábolas. 8. Como eu vou perfurar a quem o grande pastor não perfurou? E como eu vou esbravejar contra quem salvação não esbravejou contra? Perfurar. Perfurar nas tradicionais vai estar como amaldiçoar. Mas tem umas 3 ou 4 palavras diferentes que eles jogam nesse leque de amaldiçoar. E elas são todas usadas de forma diferente. Então, por exemplo, quando você pega certos versículos, né, que está... por exemplo, você tem aquele versículo, né? Amaldiçoado é todo que é pendurado na madeira, que é onde é citado no Novo Testamento como maldito é todo aquele que pendura numa cruz ou alguma coisa assim. Que eles citam isso aqui, que é para fazer alusão ao Cristo. Só que, quando você traduz de forma literal, né, perfurado é todo aquele que é pendurado em madeira. No Antigo Testamento, de forma literal, estaria assim. No Novo, eles fazem ligação à questão da cruz, e é uma questão correta. Mas é aí que eu tiro também aquilo que eu falo, que o importante não é saber se era uma cruz ou se era uma estaca, o importante era saber que era feito de madeira. Por quê? Porque quando os apóstolos citam esse versículo do Novo Testamento, do Antigo Testamento no Novo, eles usam a palavra que é usada no Antigo Testamento para madeira. Então, se no Antigo Testamento está como madeira, é melhor manter exatamente o que eles citaram. Tá? Então, aqui, lembrando que o Cristo ele foi perfurado na cruz. Então, isso aqui, essa ilustração, é para ligar isso também. Tá? Esse perfurar que é usado ao decorrer do Antigo Testamento, quando chega lá no Novo Testamento e você fala, poxa, mas por que eles falaram que furaram ele com uma lança? Tanta coisa para falar, por que fez questão de falar que ele foi perfurado? Por questão disso. Porque, literalmente, o verbo perfurar tem essa ligação com a questão de uma pessoa ser penetrado pelo erro, que o Cristo foi penetrado pelo erro, porque ele tomou o erro das pessoas que buscam ele para si. Então, essa é a ligação. E quando eles colocam amaldiçoado aqui para isso tudo, nós perdemos a literalidade, nós perdemos a conexão que isso tem com o que ocorreu na cruz, lá no Novo Testamento. Então, é por isso que é importante manter a literalidade. Como eu vou perfurar a quem o grande pastor não perfurou? E como eu vou esbravejar contra quem salvação não esbravejou contra? Aqui, ó, porque da cabeça das rochas eu vejo ele, e dos morros eu observo ele. Veja, um povo mora à parte e entre as etnias não é considerado. E é basicamente isso. E aqui, ó, vamos lembrar, da cabeça das rochas. O Cristo morreu aonde? No Gogotá, que no grego está como crânio, né? que é a palavra usada para crânio. Então, porque da cabeça numa pedra, né? Então foi do crânio, né? Do Gogotá, das rochas, porque ele estava na rocha, ele também é a rocha, né? E depois ele foi perfurado, né? Que é a real tradução daquilo que o Novo Testamento fala. Então aqui você tem claramente uma ligação à cruz também, uma ilustração da cruz. Desce. Quem contou o pó do seguro a calcanhar, ou o número da quarta parte do persistiu com o grande pastor? Que o meu ser tenha fim no fim dos corretos, e que a minha consequência seja como a dele.
Esse consequência nas tradicionais vai estar como posteridade, se eu não me engano. Ah, aqui tem como não, eles tiram. É, meu fim. Eles colocam como fim. Tá. Lembrando que eu traduzo morte como fim e morrer como ter fim. Então é por isso que aqui tá ter fim no meu e o deles o fim é em consequência. 11. E o despojador disse ao engole-povo: O que você fez a mim? Para perfurar os meus inimigos eu peguei você, e veja, você favoreceu e favoreceu. E aquilo? Esse favorecer seria a palavra abençoar. Só que quem abençoa, diante do nosso vocabulário de como nós reconhecemos, é Deus, salvação. Então não faz sentido. Aqui também. Tá? Então, tipo, ele favoreceu diante dessas coisas que ele falou. 12. E ele respondeu e disse: Acaso o que salvação colocar na minha demanda, eu não vou dar atenção para falar isso? 13. E o despojador disse a ele: Vá, por favor, comigo a um outro lugar, do qual você vai ver ele. Apenas na ponta dele você vai ver, e o todo dele você não vai ver. E perfure ele para mim de lá.